Mudanças na Europa feudal. Você já imaginou como seria o mundo sem os óculos que nos ajudam a ver melhor? Sem as universidades, que acumulam e produzem conhecimentos necessários à nossa saúde e conforto? Sem os garfos que nos ajudam a comer coisas gostosas? Sem os vidros das janelas das casas que permitem clarear o ambiente e conservar o calor? Pois bem, óculos, universidades, vidros nas janelas, garfos. Tudo isso foi inventado na Idade Média, inclusive o livro tão útil à nossa formação como cidadãos. É uma invenção medieval. Ora, assim sendo, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e de estagnação. Esse capítulo vai ajudar você a perceber isso mais claramente. A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem especial atenção. A primeira delas foi a expansão das áreas de cultivo, devido à derrubada de florestas e à drenagem de pântanos. Drenagem é a retirada do excesso de água de um determinado terreno ou lugar. A segunda mudança significativa foi o desenvolvimento de importantes inovações técnicas. Uma delas é a charrua, um arado de rodas e uma relha de ferro que permite remover a terra mais profundamente. Aí nós temos a imagem, o desenho de uma charrua. Outra grande inovação técnica foi a introdução do sistema de rotação trienal, isto é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando um deles em repouso, conforme o esquema que vemos aqui. Um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado. Antes, o cavalo era atrelado pelo pescoço, o que limitava bastante seu rendimento e o sufocava. A partir do século X, passou a ser atrelado pelo peito, o que aumentava o seu rendimento e resistência no trabalho. Outra inovação técnica foi o aprimoramento e a difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água. Tais moinhos contribuíram para aumentar a velocidade e a quantidade de moagem de grãos. Com a ampliação das áreas cultivadas e a difusão das inovações técnicas, ocorreu um aumento da produção de alimentos. Melhor alimentadas, as pessoas passaram a viver mais, a ter mais filhos e as mortes por fome e doença diminuíram. Essas mudanças todas foram causa e efeito do aumento da população. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, entre os séculos X e XIII, a população da Europa Ocidental saltou de 22 milhões para 55 milhões. O revigoramento do comércio e das cidades. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos, sapateiros, carpinteiros, ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes, levando e trazendo mercadorias de um lugar para o outro. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam
alimentos, por artigos produzidos nas cidades, roupas, sapatos e móveis. E isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Observe o mapa. Entre as rotas comerciais representadas no mapa, três eram especialmente importantes. As cidades italianas ao Oriente. Via Mar Mediterrâneo, os mercadores de Gênova e Veneza compravam artigos de luxo, como sedas, perfumes, porcelanas, e compravam também especiarias nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e os revendiam com grande lucro ao norte da Europa. Sul ao norte da Europa por terra. Uma rota ligava Veneza a Hamburgo. A outra rota ligava Gênova a Bruges, passando pela região de Champagne, na França, onde eram realizadas importantes feiras. Cidades do norte da Europa. As cidades de Bruges, Bremen, Hamburgo, Lübeck, localizadas no norte da Europa, comerciavam entre si e com outras cidades europeias, como Londres, na Inglaterra, e Novgorod, na Rússia.